Olá galera, professor Humberto Azarite em mais uma aula de física. Iniciamos os nossos estudos sobre temperatura e calor, termometria. Então vimos o conceito de temperatura, o conceito de calor, vimos as escalas termométricas. Hoje a gente entra num tópico chamado de calorimetria. Como o nome já sugere, tem a ver com calor. Calorimetria, a gente mede a quantidade de calor. Como assim? A gente já viu que espontaneamente, se você tem dois corpos com temperaturas diferentes ou ambientes diferentes com temperaturas diferentes, espontaneamente o calor é energia em trânsito, e aí vai de maior temperatura para o de menor temperatura, e esse processo termina quando ambos atingem a mesma temperatura, que aí dizemos que eles atingiram o equilíbrio térmico. E aí, como que eu calculo a quantidade necessária de calor que eu devo fornecer a um corpo para que a temperatura dele aumente ou a do outro corpo que está cedendo diminua? É sobre isso que a gente vai tratar. No calorimetria há dois processos. Um que envolve apenas mudança de temperatura, tá legal? E um outro que envolve mudança de estado físico. Ou seja, passa, por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Hoje nós vamos estudar o processo que envolve apenas mudança de temperatura, ok? Que é o calor sensível. Que ele é o quê? De uma forma bem resumida, ele é a quantidade de calor recebido ou perdido para que ocorra mudança de temperatura. Recebido é para aquele corpo que está com uma temperatura menor, perdido é para aquele que está com uma temperatura maior, que aí cede calor para o outro corpo. Tá legal? Então, é quando ocorre a mudança de temperatura que a gente vai ver agora. A gente vai quantificar essa quantidade de calor. Então hoje a gente tem aí um tópico que vai envolver fórmula, sim, tá legal? E é essa fórmula aí que a gente calcula a quantidade de calor recebido ou perdido. A quantidade de calor, vamos pensar, vai depender o quê? Da massa do corpo. Se tem um corpo que tem uma massa maior, vai precisar de uma maior quantidade de calor para alterar a temperatura dele. A variação de temperatura também vai ser importante. E tem uma outra informação ali que é nova para a gente. Então vamos ver quem são esses carinhas, o Q, o M, o C e o delta teta, tá? O Q é a quantidade de calor, é aquilo que a gente está buscando calcular, via de regra. É claro que com essa fórmula aí podem ser pedidas outras informações. Pode ser dada a quantidade de calor e pedir a massa, enfim. No nosso caso, sempre vai ser para calcular a quantidade de calor. O M, como nós já falamos, sim, a quantidade de calor, qual é a unidade? É uma grandeza nova para a gente. No sistema internacional, a unidade é Joule, com J maiúsculo, que é em homenagem ao físico. No entanto, ela é usualmente utilizada como caloria, CAL, que é o que a gente vê muito, né? A gente ouve muito calorias. Quantas calorias você perdeu? Quantas calorias você consumiu? Então, nós vamos trabalhar, eu particularmente, com a unidade usual, que é a maioria das questões de concurso, por aí vai. O M a gente já sabe que é a massa, não é uma grandeza nova para a gente. Sabemos que no Sistema Internacional de Unidades é quilograma, só que usualmente se usa grama. Esse C é que é uma grandeza nova, que é o chamado calor específico. O que é o calor específico? Ele é uma característica do material, é como ele se comporta durante esse procedimento de mudança de temperatura. Algumas substâncias, alguns materiais, você precisa fornecer mais calor para que ele mude de temperatura do que outros. Então, cada material
tem o seu calor específico, que é a sua característica, como que ele se comporta nessa quantidade de calor. Se a gente olhar a fórmula, a gente vê que a gente tem uma multiplicação de 3 grandezas. E se a gente tem uma multiplicação de 3 grandezas, significa que se elas aumentarem, a quantidade de calor aumenta proporcionalmente. Então, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor. Quanto maior o calor específico, maior vai precisar ser a quantidade de calor para mudar a temperatura desse corpo. E, obviamente, a variação de temperatura também precisa estar envolvida, que é a última informação que está ali na fórmula, que a gente costuma representar por delta, teta, 2 letras gregas. O delta a gente vê muito em matemática, em equação de segundo grau, na hora de calcular o delta. Em física, o delta já vimos que ele tem uma outra função que indica variação. Então, delta V, variação de velocidade. Delta T, variação de tempo. E delta θ, variação de temperatura. Ok? Qual é a unidade da temperatura? No sistema internacional é o Kelvin, que aprendemos na aula anterior, só que usualmente se utiliza graus Celsius. Nós também vimos na aula de escalas termométricas. Muito bem, feito isso, então vamos ver a aplicação dessa fórmula, tá legal? Eu selecionei para vocês aqui 2 exemplos, ok? Exemplo 1. Qual a quantidade de calor sensível necessária e suficiente para aquecer uma barra de ferro de 100 gramas de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? Repara que sempre a questão vai te dar o calor específico do material envolvido. Ela só não vai te fornecer se a questão pedir para você calcular o calor específico. Mas fora isso, a questão vai lhe fornecer, tá? A unidade de calor específico ela é caloria por grama grau Celsius, tá? É a unidade usual, tá legal que a gente vai trabalhar. Ou seja, a massa tem que estar em grama, a temperatura tem que estar em graus Celsius. E aí nós vamos achar a quantidade de calor em caloria. Então, como a gente tem um problema aí, vamos primeiramente extrair as informações. A fórmula está aí, relembrando, M massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa 100 gramas, já está em gramas. O calor específico 0,11 e o delta θ 200 menos 20, 180 graus Celsius. Tá legal? Poderia dar negativo? Pode, se aquela substância estiver fornecendo calor, se ela estiver perdendo calor, abaixando a sua temperatura, então aí a quantidade de calor vai dar negativa, só com o indicativo de que ele cedeu o calor para o outro corpo, tá legal? Então, já que temos as 3 informações, vamos substituir na fórmula. No lugar do M eu coloco 100, no lugar do C eu coloco 0,11, no lugar do delta θ 180 e multiplico esses 3 carinhas. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos 1980 calorias, que é a quantidade de calor necessária para aquecer uma barra de ferro com essa massa, com essa temperatura de 20 graus para 200 graus Celsius. Tá legal? Repara que não é das fórmulas mais complexas que nós temos da física. Tá legal? Vamos lá. E um exemplo 2 aqui, eu coloquei 3 exemplos, tá? Uma pessoa bebe, 500 gramas de água a 10 graus Celsius. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é 36 graus Celsius, qual a quantidade de calor que essa pessoa transfere para a água? E aí dá o calor específico da água, que é 1, tá legal? É o calor específico da água. Talvez esse do calor específico da água, algumas questões vestibulares não colocam, tá? Mas é fácil de decorar, que é 1. Então, é igual à questão anterior, vamos extrair as informações. A massa 500 gramas, calor específico 1 e a variação de temperatura 36 menos 10, 26 graus Celsius. Tá legal? Então, vamos lá. Eu poderia ter colocado de 10 menos 36, que daria negativo, mas aqui a gente está preocupado apenas com o valor absoluto da quantidade de calor, tá? Não vou abordar aqui com valor negativo. Substituindo na fórmula, quando é o calor específico da água, fica até mais fácil, tá?
porque como 1 é um número neutro da multiplicação, é o elemento neutro, você só tem que multiplicar a massa pela variação de temperatura, então 13.000 calorias, ou, tá legal? Ou menos 13.000, enfim. O fato é que a pessoa transfere 13.000 calorias para a água. Tá legal? Por que a pessoa que transfere? Porque ela está com uma temperatura maior do que a água que está a 10 graus Celsius. Tá legal?